Bom, vamos conversar um pouquinho sobre inequações. É um assunto que é muito parecido com equações, mas confunde um pouquinho a cabeça das pessoas, principalmente no começo. Por exemplo, o assunto que eu quero comentar hoje é quando a gente se depara, por exemplo, com esse tipo de situação. Menos x é maior do que 5, por exemplo. Em equação, o que a gente faria normalmente? A gente normalmente faria passa ao menos para cá, o que não é correto. Na verdade, a gente deve falar multiplica por menos 1 de um lado por menos 1 do outro e concluiria que, por exemplo, x é maior do que menos 5. Mas esse tipo de coisa está errada. A gente deve falar que x, na verdade, é menor do que menos 5 e não maior como a gente tinha escrito antes. Por que isso acontece? Bom, vamos comentar primeiro o que é desigualdade. Esse sinal de maior ou menor indica se o número da esquerda é maior ou menor do que o número da direita. Então vamos pegar um exemplo de uma desigualdade. Por exemplo, 5 é maior do que 2. Todo mundo sabe que 5 é maior do que 2. E se a gente multiplicar por menos 1 dos dois lados? Menos 5 e menos 2. O que é maior? O menos 2 ou menos 5? Agora a gente entende por que o sinal inverteu quando a gente multiplicou por menos 1 dos dois lados. Quando a gente multiplica por menos 1 de ambos os lados, o número que era menor passa a ser maior. Por que isso acontece? É muito simples. Imagina a nossa reta numérica. Aqui está o nosso 0, aqui está o 2 e aqui está o 5. Quando a gente pega esses dois números e multiplica por menos 1, a gente está pegando o oposto, do outro lado da reta numérica. Repara aqui o 5 é maior que o 2 porque o 5 está mais à direita. No entanto, quando a gente multiplica por menos 1 dos dois lados, o menos 2 ocupa essa posição e o menos 5 ocupa essa posição. Repara que agora o menos 2 está à direita. Então, o sinal inverteu. Antes o 5 era maior do que o 2, e ainda é. Agora, o menos 2 que é maior que o menos 5. Com isso, a gente entende que toda vez que tivermos essa situação, menos x é menor do que algum número qualquer, vou usar o 5 mesmo, a gente deve multiplicar por menos 1 de um lado e do outro. Esse princípio se chama princípio multiplicativo. E quando a gente executa esse princípio, o sinal se inverte. Espero que tenham entendido e não mais se confundam na hora de inverter ou não o sinal. Bons estudos!